Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 6 de julho, estamos na 14ª semana do Tempo Comum. Hoje também celebramos o dia de Santa Maria Goretti. Você conhece sobre a vida dessa santa de nossa igreja? Não conhece e gostaria de conhecer? Então acesse o link aqui em cima do seu vídeo para você poder conhecer um pouquinho de Santa Maria Goretti. E o evangelho de hoje é tirado de Mateus. Estamos ainda no capítulo 9, versículo do 32 ao 38. E diz assim: Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios? Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, continuando no Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 9, sequência de ontem, do Evangelho de ontem que nós vimos, aqui Jesus, caminhando, apresentam a ele que é um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. E quantos de nós também estamos possuídos pelos demônios que o mundo nos coloca, por tantas coisas que estão aí em nossas vidas. E quando o demônio foi expulso, quando Jesus expulsa o demônio, assim também como expulsa os demônios de nossas vidas, o mundo começou a falar e as multidões ficaram admiradas e diziam que Israel nunca aconteceu algo parecido. Por outro lado, os fariseus e os doutores da lei ficavam preocupados, com medo de Jesus e também com medo que Jesus tomasse o posto deles e diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Como se dizendo que Jesus não era mais o Filho de Deus, mas o filho do demônio. Pelo chefe, os chefes do demônio, que ele expulsa os demônios, Então Jesus, não podemos esquecer que o caminho de Jesus, a missão de Jesus era anunciar que o reino de Deus está próximo. Preparai-vos para esse reino. Essa é a grande missão de Jesus. Mas no percorrer desse caminho, Jesus encontrava situações com a qual ele tinha misericórdia daquele povo e as curava de todo tipo de doença, expulsava todos os demônios que invadiam as suas vidas. Jesus colocava aquelas pessoas de volta ao caminhar, a caminhada, a missão de chegar a esse reino prometido, que o reino de Deus estava próximo. E nesse caminhar, quando Jesus ensinando em suas sinagogas, pregando a palavra de Deus, curando todo tipo de doença e enfermidade, vendo Jesus aquela multidão, compadeceu-se delas porque estavam cansadas,
e abatidas como ovelhas sem pastor. Vocês já viram um mando de ovelhas sem pastor? Elas ficam perdidas. Elas ficam rodando, caminhando em volta, não conseguem ter um destino em suas vidas. Assim também eram aquelas ovelhas. Assim também somos todos nós, quando nos afastamos do nosso maior pastor, Cristo Jesus, porque é Ele que aponta o caminho, Ele que nos leva ao caminho da salvação. Então ele viu aquelas ovelhas e teve compaixão. Aqui não teve dozinha não, meus irmãos. Compaixão é muito mais do que isso. É você se compadecer do sofrimento do seu irmão e fazer daquele sofrimento do seu irmão o seu próprio sofrimento. Isso é ter compaixão. E foi isso que Jesus teve por toda aquela multidão que ele encontrava pelo caminho. Aí ele olhou e disse: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envia trabalhadores para a sua colheita. E isso nós necessitamos também nos dias de hoje. A messe é tão grande. E quantos trabalhadores é necessário para conduzir esse povo, para levar essa palavra, para ter compaixão de todos aqueles que sofrem. Essa missão é nossa, é de todos nós batizados, de todos nós que realmente confiamos e acreditamos em Cristo Jesus. Precisamos colocar para fora todos os dons que Deus nos concedeu para continuar essa missão iniciada por Cristo Jesus. E ela tem que ser continuada em cada um de nós, para que lá atrás, lá para frente também nossos filhos, nossos netos também façam esse mesmo trabalho. Vamos deixar o nosso exemplo, as nossas atividades de verdadeiros cristãos, aqueles que levam a palavra, aqueles que levam esperança para o povo. Essa foi a missão de Cristo e é também a missão de todo o cristão. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.